Meu nome é Casey. Tenho 19 anos e sempre vivi em uma pequena cidade tranquila. Somos apenas cerca de 800 habitantes e aqui nada realmente muda. As pessoas vivem devagar, muito devagar. Você acorda cedo, vai trabalhar, talvez pare no restaurante para tomar café da manhã, depois se senta na sua varanda à noite para conversar sobre o tempo. Dizem que nada nunca acontece aqui, mas isso não é totalmente verdade. Algumas coisas aconteceram, coisas estranhas. Na nossa cidade, há um lugar que todo mundo evita, um lugar que todos conhecem, mas sobre o qual quase nunca se fala. Chamam simplesmente de A Colina, sem nome elaborado, só a colina simples, perigosa, proibida, legendas, Sociedade Canadá. Quando éramos crianças, nossos pais sempre nos diziam para nunca chegar perto dela, fique longe da colina, eles diziam. Não brinque lá, não vá até lá, nem olhe para ela por muito tempo, mas ninguém nos dizia o porquê. Assim que fazíamos a pergunta, os adultos ficavam em silêncio ou mudavam de assunto, e isso era pior, porque nos deixava curiosos. Claro, havia boatos. Você já percebeu como crianças adoram contar histórias entre si? Alguns diziam que um culto vivia lá, outros que pessoas desapareciam por perto, mas eram só sussurros, nada que pudéssemos provar. Sempre achei que era só uma história assustadora para nos impedir de ir longe demais. Até a noite em que Joe me desafiou. Joe é 2 anos mais velho que eu, hoje ele tem 21 anos. Ele sempre foi como um irmão mais velho, corajoso, um pouco imprudente às vezes, mas é o tipo de cara que você fica feliz de ter ao seu lado. Somos melhores amigos desde que usávamos fraldas. Numa noite de verão, eu tinha 10 anos e ele 12, estávamos dormindo na casa dele, fazia calor e não conseguíamos dormir. A gente falava sobre fantasmas e monstros, como as crianças costumam fazer, e acabamos falando da colina. Sabe, aposto que essas histórias de culto são só conversa fiada, disse Joe, olhando para o teto. Dei de ombros, talvez. Ele se virou para mim e sorriu. Quer ir lá ver? Fiquei paralisado, queria dizer não, mas não disse. Não queria que ele achasse que eu era covarde, mesmo com medo. Pegamos 2 lanternas e saímos pela porta dos fundos. Logo depois da meia-noite, as ruas estavam desertas, só o som dos insetos e o cascalho sob nossos sapatos. O ar estava pesado, como antes de uma tempestade. Chegamos à colina depois de uns 10 minutos, ela parecia maior, à noite, o ar ondulava como ondas na escuridão, e a lua deixava tudo mais frio do que realmente era. A gente subiu devagar com as lanternas baixas, quando chegamos no topo, rastejamos até a borda e demos uma olhada, foi aí que vimos eles. Cerca de 20 pessoas estavam em círculo ao pé da colina, debaixo do grande carvalho que sempre esteve lá. Eles usavam longas vestes pretas e máscaras brancas, lisas e sem traços. Cada um segurava uma vela e cantava algo que não dava para entender. O som nem parecia palavras. Era como um zumbido nos seus ossos. Eu quis correr, mas fiquei paralisado. Então, Joe escorregou o pé, bateu numa pedra que rolou ladeira abaixo com um estalo seco. Os campos pararam, todas as cabeças se viraram para nós. Não esperamos. Saímos correndo o mais rápido possível pela grama, descendo pelo outro lado da colina e atravessando os trilhos. Juro que ouvi alguém nos perseguindo, mas não olhei para trás. Só paramos de correr no jardim atrás da casa do Joe, com o coração disparado e os pulmões pegando fogo. Ficamos lá muito tempo em silêncio. Depois disso, nunca mais realmente falamos sobre o que vimos, agimos como se nada tivesse acontecido. Mas toda vez que eu passava perto da colina, sentia olhos me observando. Os anos se passaram, terminamos a escola e começamos a trabalhar. A pequena cidade continuou a mesma, aparentemente calma, mas aquela sensação, aquela que te diz que algo está errado, nunca nos deixou. Há alguns meses, Joe veio falar comigo com um olhar estranho, disse que estava pensando e foi embora. Ele me perguntou. Eu não respondi imediatamente. Uma parte de mim já tinha pensado nisso, a outra queria esquecer. Somos adultos agora, podemos lidar e descobrir o que está acontecendo. Eu deveria ter dito não, mas não disse.
Então voltamos lá, desta vez com lanternas melhores, canivetes para o caso de precisar e nossos celulares. Era cerca de 1 hora da manhã quando chegamos à colina. A grama ainda estava alta, o vento ainda silencioso. Tudo parecia igual, mas pior. Subimos e olhamos por cima de nada, sem círculos, sem velas, sem canto. Começamos a relaxar. Talvez tudo aquilo não passasse de uma lembrança distorcida da infância. Então Joe me deu um tapinha no ombro e apontou com o dedo. Havia algo debaixo da árvore. Descemos em silêncio. Quando chegamos perto o suficiente, vi o que era. Um círculo de pedras novinho, como se alguém tivesse acabado de fazer. E no centro, uma caixinha de madeira. Joe se abaixou e a abriu. Dentro, 5 máscaras brancas, velhas mas limpas, intactas, nem sujas nem danificadas pelo tempo. De repente sentimos não estávamos sozinhos, o ar mudou, ficou gelado. Eu levantei os olhos e vi sombras, silhuetas imóveis bem atrás das árvores, nos observando. Soltamos a caixa e começamos a correr. Naquela noite não voltamos para casa. Fomos até 2 cidades a mais e dormimos na caminhonete do Joe, no estacionamento de um posto de gasolina. A gente não contou nada para ninguém, nem para os nossos pais, nem para os nossos amigos, para ninguém. Mas a gente fez um acordo. A gente nunca mais vai voltar naquela colina. E quando tivermos filhos, vamos dizer a mesma coisa que nossos pais diziam. Fique longe da colina, não vá lá, nem pense nisso. Porque agora a gente sabe o porquê. E certas coisas simplesmente é melhor deixar em paz. Meu nome é Zana, tenho 21 anos e vivi toda a minha vida na mesma cidadezinha. Não é um lugar que você vai ver no noticiário ou encontrar facilmente em um mapa, mas é o meu lar. Aqui todo mundo conhece todo mundo. E não dá para andar na rua principal sem alguém acenar ou perguntar da sua família. É calmo, tranquilo, nunca acontece nada de grande por aqui. As pessoas nem trancam as portas durante o dia. Alguns deixam a chave na ignição quando vão resolver algo rápido. É o tipo de lugar onde você se sente seguro. Bem, na maior parte do tempo, mas ainda assim tem uma parte da cidade que todo mundo evita. No oeste, depois dos trilhos de trem antigos e atrás das fábricas que estão fechadas há anos, lá ninguém vai, a não ser por obrigação. A maioria das casas está em ruínas, algumas estão completamente abandonadas, as outras mal conseguem ficar de pé. É lá que muitos sem-teto e viciados acabam indo. C. Até tem um posto de gasolina por ali, mas ninguém do meu lado da cidade põe os pés lá, principalmente depois que anoitece. Meus pais sempre me avisaram, não passe por lá, não pare, nem abra a janela. E eu sempre obedeci, até aquela noite em que não tive escolha. Devia ser umas 22h30, eu tinha acabado de terminar um longo turno no restaurante, estava exausto, com os pés doendo, as costas acabadas, só queria ir para casa e me jogar na cama. Ao chegar no meu carro, eu me sentei e girei a chave. Foi aí que meu estômago se revirou. A luz da gasolina acabou de acender, eu nem tinha percebido o quanto estava na reserva. Há alguns dias eu vinha adiando o momento de abastecer, achei que conseguiria chegar até o posto perto do meu apartamento. Mas no meio do caminho, o carro começou a engasgar, o ponteiro caiu para 0 e eu percebi que não ia conseguir chegar. O único posto ainda ao alcance era o do oeste, aquele que eu sempre evitava. Tentei pensar em outra solução, ligar para alguém talvez, mas meu telefone estava sem bateria. Obviamente, sem gasolina, sem bateria, sem opções. Eu suspirei, virei à esquerda, peguei a antiga estrada industrial e fui em direção ao lugar que eu sempre temi. Sempre. O posto estava praticamente vazio. Alguns neons chiavam, projetando sombras estranhas no asfalto. O prédio parecia não ter sido limpo há anos. Os vidros estavam opacos, manchados, e uma das bombas de combustível estava até mesmo coberta com um saco de lixo preso com fita adesiva. O único outro carro no local era um sedã velho e enferrujado, com um farol faltando e o para-choque todo quebrado. Estacionei na bomba mais próxima das luzes. Pensei que levaria só 1 minuto, tempo suficiente para voltar para casa.
Saí do carro, passei meu cartão, a tela estava rachada, mas funcionou. Comecei a encher o tanque olhando ao redor, o silêncio era pesado, como se engolisse todos os sons. Eu repetia para mim mesmo que tudo ficaria bem, que eu iria embora em 1 minuto. Foi aí que eu o vi. Ele saiu de trás do prédio, alto, magro, com o cabelo bagunçado e as roupas desleixadas. Parecia que não tomava banho há semanas. Os olhos dele se moviam rápido, procurando por algo ou alguém, e ele veio direto na minha direção. Oi, disse ele, com um sorriso que não tinha nada de reconfortante. Você não teria alguns dólares? Balancei a cabeça. Desculpa, não tenho nada, mas ele não parou, se aproximou ainda mais. Tem certeza? Insistiu ele. Só preciso de 2 ou 3 dólares. Estou tendo uma noite ruim. Meu coração começou a bater forte. Tentei manter a calma, não queria provocar uma reação, forcei um pequeno sorriso. Não tenho dinheiro em espécie, só vou abastecer e ir para casa. Mas desta vez ele se aproximou demais de novo. Você mora por aqui? Perguntou ele com a cabeça levemente inclinada. Você me parece familiar? Minhas mãos tremiam. A gasolina ainda estava saindo, mas eu não liguei. Coloquei a bomba de volta, mesmo que o tanque não estivesse cheio. Eu preciso ir. E eu larguei logo em seguida, antes que ele pudesse responder. Eu corri para o meu carro e bati a porta. Tranquei na hora. Quando ele chegou, bateu no vidro. Ei, ele disse mais alto. Não seja mal educado. Eu só queria conversar, eu não olhei para ele. Liguei o carro, dei ré bruscamente e saí do estacionamento como se minha vida dependesse disso. Só voltei a respirar normalmente bem mais tarde, quando cheguei no estacionamento do meu prédio do outro lado da cidade. Naquela noite quase não dormi. Eu ainda ouvia aquele soco batendo no vidro, ainda via os olhos dele, aquele sorriso como se já me conhecesse. Só de pensar nisso, eu fiquei arrepiado por semanas. Depois disso, não tive mais coragem de sair à noite sem ficar nervoso. Todo desconhecido na calçada me deixava tenso. Eu peguei o hábito de conferir as trancas 2 vezes toda noite, até comprei um spray de gás lacrimogênio para minha bolsa. Não contei nada para meus pais para não preocupá-los, mas acho que notaram que eu estava menos relaxado. Com o tempo, o medo diminuiu um pouco, a vida voltou ao normal, mas eu nunca esqueci aquela sensação. Eu amo minha cidade, é um bom lugar, mas aprendi que até mesmo os bons lugares têm seu lado sombrio. Lugares dos quais ninguém fala, mas que parecem um pesadelo. E às vezes basta uma única noite ruim para entender que a segurança é algo frágil. Nunca mais vou colocar os pés naquele posto de gasolina, não importa o quanto meu tanque esteja vazio. Olá a todos, meu nome é Richard, tenho 60 anos agora e moro em um apartamento em Manhattan com vista para o parque. Não é o maior imóvel da cidade, mas é meu e é confortável. Tive uma vida boa aqui, uma carreira nas finanças, alguns bons investimentos, um pouco de sorte também, que me permitiu me aposentar cedo hoje. Eu me ocupo com associações de caridade, visitas a museus e tomo café demais no pequeno bistrô no final da minha rua. As pessoas daqui me conhecem pelo primeiro nome e me veem com casacos ajustados e sapatos engraxados. E eles acham que eu sempre fui assim, tranquilo, realizado, à vontade comigo mesmo. Mas às vezes, especialmente nas noites calmas, eu me lembro de quem eu era, um garoto chamado Richie, numa pequena cidade da Geórgia, da qual vocês provavelmente nunca ouviram falar. Uma cidade onde os grilos cantavam mais alto do que os trens de carga e onde todo mundo conhecia a marca e o modelo do carro da sua família. Eu gostava dessa cidade, mas também a temia. Há uma lembrança que nunca me deixou, apesar dos anos passados sob as luzes da cidade grande. Era o verão de 1975. Eu tinha 10 anos na época. Nós morávamos na periferia daquela pequena cidade de 2.000 habitantes, no máximo, se contaram as vacas. Meu pai trabalhava na serraria, minha mãe ficava em casa, eu passava meus dias de bicicleta, explorando os caminhos de terra e me imaginando como dublê, cowboy ou qualquer outro papel maior do que eu.
Aquele dia começou como os outros. Fui para a casa do meu amigo Tomé depois do café da manhã. A gente brincou no quintal dele, trocou cartas de beisebol e discutiu para saber se o super-homem conseguiria vencer o Homem-Aranha numa luta. O sol já começava a se pôr quando voltei para casa um pouco depois das 5 da tarde. O ar estava quente, pesado, pegajoso e o céu lançava longas sombras sobre os campos. O trajeto tinha cerca de 3 quilômetros ao longo de uma estrada tranquila, com árvores de um lado e cercas de arame farpado do outro. Eu não tinha medo do silêncio, até gostava dele, mas naquele dia algo estava errado. Eu ouvi o caminhão antes de vê-lo. Um modelo antigo, talvez um Ford ou um Dodge cinza opaco, cheio de ferrugem. O ronco do motor era lento, sem pressa. Quando me virei, avistei-o no topo da colina, JT. Ele estava bem longe, então não dei muita atenção, mas ele não ultrapassou, ficou atrás de mim, não colado, mas sempre à mesma distância, como se estivesse calculando. Eu diminui a velocidade, pensando que o motorista talvez quisesse me ultrapassar, mas o caminhão também diminuiu. Foi nesse momento que percebi que tinha algo errado. Pedalei com mais força, minhas pernas de criança se esforçando nos pedais, o cascalho rangia sob meus pneus, minha mochila batia nas minhas costas. O caminhão acelerou, igualando minha velocidade, não rapidamente, não de forma brusca, apenas me seguindo de longe. A estrada atravessava um pequeno bosque, um caminho estreito por onde eu às vezes passava para voltar mais devagar. Naquele dia, eu não tinha planejado passar por ali, mas quando vi as árvores, não pensei duas vezes. Virei de repente, meu pneu derrapou no cascalho, mas consegui me equilibrar. O caminho mal era largo o suficiente para uma bicicleta, cheio de raízes e galhos secos atrás de mim. O caminhão parou de repente à beira da estrada. Não entrou, só ficou lá. Eu não olhei para trás. Abandonei minha bicicleta quando estava longe, pois o barulho dos pneus podia me denunciar. Corri com a respiração ofegante, queimando meu peito, os galhos arranhando minhas pernas. Só parei quando encontrei um tronco caído, me enfiei embaixo dele, colado contra a terra fresca, e esperei. Os minutos passavam. Depois de uma hora, a floresta escurecia. As sombras pareciam se mover sozinhas. Eu ouvia os grilos, mas estava atento a qualquer som de passos ou de motor. Em um momento, ouvi folhas se quebrando bem perto. Prendi a respiração por tanto tempo que até senti dor, mas nada aconteceu e então tudo voltou a ficar calmo. Quando anoiteceu, saí devagar, meio agachado, e dei uma olhada na estrada. O caminhão tinha sumido. Fui até o lugar onde tinha deixado minha bicicleta, mas ela não estava mais lá. No lugar, só a grama amassada, sem pneus, sem pedaços, só vazio. Fiquei paralisado, tive vontade de gritar, mas nem sabia para quem chamar, então fui andando. Cada barulho me fazia pular, cada sombra me dava a sensação de estar sendo observado. Continuei sem correr, um passo de cada vez. Quando cheguei na varanda, minha mãe estava do lado de fora me chamando pelo nome e me abraçou tão forte que fiquei até sem ar. Não contei a verdade para ela, só disse que eu tinha me perdido. No dia seguinte voltei lá, disse aos meus pais que ia de novo na casa do Tomi, mas eu queria conferir. Refiz o mesmo caminho, com o coração batendo forte, revirei o bosque, mas nada, a bicicleta tinha sumido de vez. Meus pais compraram outra para mim depois, mas nunca mais voltei por aquele caminho. Nunca. Cresci, saí daquela cidade depois do ensino médio, fui para o norte, estudei, trabalhei, construí minha vida. Agora moro em Nova York, onde as ruas nunca dormem e há tanta gente que ninguém percebe se alguém tem medo do escuro. Mas eu nunca esqueci aquela noite, aquele caminhão, aquele silêncio. Às vezes eu me pergunto, quem estava dirigindo? Por que ele não me perseguiu mais? O que ele queria, no que ele estava pensando ao levar minha bicicleta? Talvez fosse só um vizinho querendo assustar um garoto, talvez fosse algo muito pior. Eu nunca vou saber. Eu tinha 23 anos quando isso aconteceu. Foi em novembro de 2017.
Eu tinha reencontrado um velho amigo, um rapaz de 22 anos que eu já conhecia há alguns anos. A gente tinha se conhecido originalmente em um site de encontros, mas rapidamente nosso relacionamento se tornou estritamente amigável. Nunca houve nenhum sinal de alerta, meu instinto nunca me disse nada, eu confiava totalmente nele. Marcamos de nos encontrar atrás da rodoviária, numa colina gramada cercada de árvores e um grande muro. A ideia era só fumar um pouco, relaxar e conversar. O começo do encontro foi tranquilo. Eu não era uma grande fumante. Tinha começado a fumar maconha alguns meses antes, e ele tinha trazido algo novo para eu experimentar: Purple Haze. Eu não estava preocupada, confiava nele e nunca imaginei que ele pudesse mentir para mim. Ele tinha enrolado um blunt grande, mas eu só fumei um quarto. Conversamos sobre tudo e nada, sobre trabalho, nossos antigos relacionamentos, coisas banais. Mas depois de meia hora comecei a me sentir muito mal. Um peso tomou conta de mim, uma ansiedade intensa, uma sensação estranha, como se tudo dentro de mim gritasse que eu não estava mais seguro. De repente senti vontade de ir embora, de voltar para casa. Ao dizer que queria ir embora, ele insistiu em me acompanhar. Deixa eu te levar para casa, você estará seguro comigo, não vou te machucar. Eu disse não para ele, várias vezes. Eu queria voltar sozinho. Mas descendo a colina, eu me sentia cada vez mais estranho. Como se eu estivesse andando sobre uma nuvem, com a cabeça girando, a visão turva, comecei a entrar em pânico. Felizmente, ao me aproximar da estação rodoviária, havia bastante gente e me senti aliviado. Se algo acontecesse, alguém poderia intervir. Mas na verdade foi nesse momento que eu mais tive medo dele. Meu instinto gritava para eu evitá-lo, então eu disse que ia chamar um táxi ali mesmo e voltar sozinho para casa. O tom dele mudou, ficou seco, autoritário. Eu vou te levar de volta, e ele agarrou minha jaqueta. Eu resisti, ele puxou com mais força e eu caí contra ele. Ele me abraçou e repetiu que eu não precisava ter medo dele. Mas eu estava apavorado, minha visão ficou turva, eu tremia. Consegui empurrá-lo e peguei meu telefone para chamar um táxi. Ele tentou arrancar o telefone da minha mão, gritando na minha cara: "Você nunca entende nada, eu vou te levar de volta." Felizmente, algumas pessoas pararam, uma mulher perguntou se eu estava bem. Eu só me lembro que queria voltar para casa, nada mais. Essa mulher chamou um táxi para mim e ficou ao meu lado até ele chegar. Enquanto isso, ele não parava de insistir para eu ir com ele, que ele ia me levar de volta. Mas ela disse para ele ir embora e que era ela quem ia cuidar de mim. No fim, ele foi embora. Quando o táxi chegou, ela me ajudou a entrar. Uma vez em casa, paguei o motorista, disse para ele ficar com o troco e corri para dentro. Eu só queria me refugiar na minha cama, o único lugar onde eu me sentia seguro. Naquela noite, fiquei deitado por 5 horas olhando para o teto, incapaz de dormir, incapaz até de pensar. Não sei se minha mãe veio me ver, não tenho nenhuma lembrança. Eu só estava paralisado, esperando a paranoia e o mal-estar passarem. Quando finalmente peguei meu celular, vi na tela 32 chamadas perdidas, 10 mensagens de voz, mais de 50 mensagens de texto. Algumas mensagens só perguntavam onde eu estava, se eu tinha chegado bem em casa, mas um dos áudios me deixou gelado. A voz dele dizia que tinha fantasias de me levar para a casa dele, me amarrar, vendar meus olhos, me forçar a me submeter. Eu o bloqueei imediatamente em todos os lugares: Instagram, Snapchat, Discord, o número dele. Antes disso, eu tinha escrito uma última mensagem para ele: se você me contatar de novo, eu chamo a polícia. Durante um mês, nada mais aconteceu, até que uma noite, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Como você está? Eu ignorei. Alguns minutos depois, sinto sua falta. A gente se vê em breve. Eu respondi: quem é Sociedade Canadá? Nenhuma resposta. Quando comentei isso com amigos, muitos disseram que não era cannabis o que me deram para fumar.
Segundo eles, provavelmente era Spice, que se parece com maconha, mas é muito mais potente e extremamente perigoso.